Boa tarde! E aí, tudo bem com você? Animada aí para mais uma videoaula com a tia Rose? Eu espero que sim! Hoje a nossa aula traz aí também um conhecimento muito importante, muito interessante. Fique ligadinho aí com a tia Rose e não saia daí. Mas antes, vamos fazer uma oração. Pedir para que Deus nos abençoe nessa aula. Uma mão, a outra mão. As duas juntas para a oração. Querido Deus, muito obrigada pela aula de hoje. Que o Senhor possa estar com cada criança, cada família, e esteja comigo também. Nos abençoe nessa aula. Que o objetivo que nós temos possa ser alcançado, que o conhecimento possa ser proporcionado. E seja conosco, nos protegendo, nos cuidando. E muito obrigada, Pai, pelo seu amor. Em nome de Jesus, amém! Muito bem! Deixa eu conferir quem está aí ligadinho comigo. Vamos fazer a nossa chamadinha de hoje, né? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Bem-vinda, Alice! A Andrea Clara, o Antônio José, o Arthur, o Daniel, o João Lucas, o Lucas, o Luiz Henrique, o Otávio, a Paula Camila e a Sara. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Que dia que é hoje, tia Rose? Hoje nós estamos aí numa quinta-feira. O nosso mês de setembro teve início aí na terça-feira, dia 1º. Ontem, quarta-feira, foi dia 2. E hoje, quinta-feira, dia 3. 3 de setembro do ano de 2020. E como é que tá o tempo hoje, tia Rose? Será que o tempo hoje continua ensolarado? Será que o tempo hoje está nublado? Ou será que o tempo hoje está chuvoso? Me diz aí, como é que está o tempo hoje? Já olhou lá na janela? Já conferiu como que está o tempo hoje? Diz para mim, diz para quem está aí do seu ladinho, ok? Esse é o nosso momento da rodinha de conversa. É um momento onde a gente chega mais perto. Mas antes de ouvirmos a nossa história, eu quero convidar você para cantarmos uma música. E a música que nós iremos cantar, nós já cantamos outras vezes, porém, essa música fala de algo que tem a ver com o nosso tema hoje, que é um tema bem interessante sobre as plantas. Vamos cantar com a tia Rose? Muito bem! Depois de cantarmos a música, agora sim, vamos para a nossa história. Mas vamos ver o verso de hoje da história da meditação Pequenos Curiosos da tia Cecel? O que diz lá? Lá no livro de Salmo, no capítulo 92, verso 12, diz assim, ó:
Os bons florescem como as palmeiras. As pessoas boas dão flores como as palmeiras. Eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Os cedros são árvores que crescem muito, ficam gigantescas e são muito fortes. Aqui está dizendo que também crescem, né? Ou seja, os bons eles florescem como as palmeiras e crescem como os cedros. Será que é bom ser uma pessoa boa? Com certeza, né? Nós vimos que sim. A tia Cecel aqui está falando sobre uma experiência que ela teve ao ir no Pantanal Mato-Grossense. E ela fala sobre as palmeiras do Pantanal. Ela diz então que certa vez ela fez, né, uma viagem ao Pantanal Mato-Grossense e ela achou maravilhoso. E ela aprendeu coisas interessantes sobre algumas plantas, como por exemplo as palmeiras. E ela diz aqui que uma das palmeiras que ela conheceu aqui no nosso Pantanal foi a palmeira acuri, muito usada pelos indígenas, né? Muito usada pelos índios. Acuri. Eles aproveitam o palmito, a polpa e a amêndoa dos frutos na alimentação. Olha aqui, o fruto dessa palmeira, né? Da acuri, muito utilizada aí pelos indígenas. Bem diferente do meu prato, do seu prato, na verdade. Outra palmeira que ela diz ter conhecido foi o carandá. Ela costuma crescer na beirada dos rios e aproveita a umidade do local. E essa palmeira, ela gosta de ficar em lugares bem úmidos, bem molhados. É muito importante para a vida na região. Seus frutos caem nos rios e alimentam vários tipos de peixes, como por exemplo, o pacu. Quanto nome diferente você aprendeu hoje, hein? Com essa história. Acuri, carandá e o peixe pacu. Deus fez tudo de maneira tão perfeita que cada árvore, cada peixe se adapta à sua região. E Ele não deixa faltar nada, nenhum deles. Deus providenciou tudo na natureza. Nosso país é maravilhoso, sabia disso? O nosso país, Brasil, é cheio de variedades que você pode aprender. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui sobre aquilo que Deus criou de maneira maravilhosa e que nós temos aqui no nosso país. Por exemplo, nós temos o Pantanal, que está aqui na nossa região, né? Nós temos Pantanal aqui em Cáceres, temos Pantanal em Poconé, Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul, ali em Corumbá. Nós temos o Pantanal Mato-Grossense, na nossa região aqui centro-oeste. Mas também existe um outro bioma, né? Um outro lugar maravilhoso aqui do nosso país, que é a nossa Amazônia, que nós já estudamos. Também a Mata Atlântica. Também o Cerrado. Olha só, ali no Cerrado, né, onde tem alguns frutos como o caju, o pequi, as árvores são meio tortas, mas é um lugar incrível também do nosso país. A Caatinga, por exemplo, que está mais na região ali do Nordeste, onde crescem cactos, o ambiente é mais seco, né? Chove menos, mais quente. Nós também temos o Pampa, né? Que é a região ali mais do sul do país, onde existe mais gramíneas, onde é mais plano, ou seja, mais reto, né? Tem menos montanhas e é um ambiente bem próprio para a criação de gado e de ovelhas. Por isso ali se cria bastante gado e ovelhas, tá? Percebeu como o nosso país é maravilhoso, incrível? Foi Deus quem criou. Que você e eu hoje possamos dizer para Jesus: muito obrigada, Jesus, por sua criação. E muito obrigado porque o Senhor cuida de nós.
assim como cuida dos peixinhos, dando a eles da própria natureza o seu alimento. Que legal, né? E a nossa aula de hoje também é sobre plantas. Olha aí! Nós vamos falar sobre um processo chamado fotossíntese. Nossa, tia Rose, que nome estranho! O que é isso? Fotossíntese, você já vai perceber pela palavra, ó, fotossíntese. Foto vem da palavra luz, né? Para você tirar uma foto do seu celular, a sua câmera ela precisa captar luz. Quanto mais luz, mais a foto fica nítida, não é verdade? Então a palavra foto vem da palavra luz, ok? E síntese vem da palavra produção, produzir. Ou seja, quando você produz, cria alguma coisa. E a planta, ela tem essa capacidade de produzir o seu próprio alimento. E olha só como que funciona isso. Nós, seres humanos, respiramos, tá? Isso aqui é um ciclo, é o ciclo do oxigênio. Nós, seres humanos, respiramos o oxigênio que está no ar, no ambiente, e a gente, através desse processo de respiração, nós liberamos, nós enviamos para o ar, para a atmosfera, o gás carbônico. O gás carbônico é um gás tóxico, justamente por isso que a gente libera. A gente capta, né? A gente absorve, a gente respira oxigênio e libera gás carbônico, que é tóxico para nós. Esse gás carbônico, ele então é absorvido pelas plantas. As plantas, elas são como filtros do ar. São as plantas que captam, que absorvem esse gás carbônico que nós, seres humanos e os outros animais, eliminam para o ar quando respiram. Portanto, o gás carbônico, ele vai ser utilizado pela planta nesse processo de fotossíntese que eu acabei de falar. Só que a planta, ela capta o gás carbônico e após o processo de fotossíntese, ela libera para o ambiente, para a atmosfera, oxigênio, renovando o nosso ar. Porque o que nós precisamos para respirar é o oxigênio. Sem oxigênio, a maioria dos seres vivos não sobreviveriam, certo? Nós precisamos de oxigênio para viver. E as plantas contribuem nesse processo. Elas filtram o ar, fazem como o filtro aí, né? De quando você peneira um líquido que tem alguma coisa que você precisa tirar, né? O bagaço de uma fruta, por exemplo, o pó de algum líquido. Então, a planta faz isso, ela filtra. Ela pega só aquilo que é bom, ou seja, ela capta aquilo que é ruim do ambiente, melhor dizendo, né? Tá filtrando o que é ruim pra gente e tá renovando o ar, liberando oxigênio. Olha que coisa bacana. É importante ter plantas, né? É importante ter árvores. Por isso a gente precisa evitar o desmatamento aí da nossa Amazônia. Olha só. Só que a gente viu o ciclo do oxigênio. A planta, ela absorve o gás carbônico, que é um gás tóxico para nós. E aí esse gás faz o processo de fotossíntese, que eu já vou explicar. E depois do processo já realizado, ela libera o oxigênio, renovando o ar para que nós e os animais, os outros seres vivos, respirem, inclusive as plantas, o próprio oxigênio para sobreviver, certo? Muito bem. A planta, ela utiliza só o gás carbônico para o processo de fotossíntese? Então, ela não só usa o gás carbônico já é importante para filtrar aí o nosso ar e a gente ter esse oxigênio que nós precisamos. Já é ótimo essa função das plantas, dos vegetais. Mas, além disso, olha só, as plantas, elas precisam, além do gás carbônico, que os seres vivos eliminam, né, mandam para a atmosfera através da respiração, elas também precisam de água. Por isso que é importante a chuva, por isso que é importante a gente regar as plantinhas quando não está chovendo muito,
Porque a planta precisa de água, gás carbônico, mas a plantinha também precisa de energia solar, precisa de luz para realizar esse processo de fotossíntese, que é a produção do seu próprio alimento. Olha aí. Através da água, a planta ela utiliza sais minerais, certo? Água e sais minerais que são absorvidos pelas raízes das plantas, né? Então, quando chove, a água ela vai para debaixo da terra e a plantinha, através das raízes, absorve a água e sais minerais. Através das folhas, a planta absorve então o gás carbônico que está no ar e ela também, através das folhas, absorve a energia solar. Tudo isso se junta ali e ocorre o processo chamado fotossíntese, que é a produção do seu próprio alimento. A planta produz glicose, que é um tipo de açúcar que também pode se transformar em outras substâncias como o amido. Então ela vai estar produzindo o seu próprio alimento. Por isso, a planta ela também floresce, produz frutos, né? Alguns tipos de plantas produzem também o fruto, que vai ser o alimento para outros seres vivos. A planta, essa glicose vai servir para ela, né? Para o seu crescimento, para que ela esteja sobrevivendo no ambiente. Então ela produz o alimento que ela vai utilizar, certo? Mas através ali do seu ciclo de vida, a planta vai produzir flores que vão alimentar alguns animais e pode produzir também frutos que vai alimentar outros animais. Percebe como que as plantas são importantes? E olha só, como que a planta ela vai captar ou vai absorver essa energia solar, tia Rose? Como assim? O que vai ajudar nesse processo? Olha só, eu quero te explicar melhor. Olha aqui para essa imagem. Então, além da água, do gás carbônico, né? Aqui nós temos uma imagem ampliada da folha. A folha, ela tem também um pigmento chamado clorofila. A folha da planta só consegue captar a luz do sol porque a folha, ela possui um pigmento chamado clorofila, que dá essa cor verde para a planta, ok? E através desse pigmento que ela consegue captar a luz, certo? Deixa eu te mostrar aqui. Você percebeu ontem que é legal ser cientista? Que é legal ser um pesquisador, um investigador? Muito bem. Eu vou dizer para você agora sobre um experimento. Como que você pode retirar ou extrair, né? Retirar a clorofila da folha. O que é um pigmento? Pigmento é uma tinta, né? Então, quando você pinta aí os seus desenhos com tinta guache, com outro tipo de tinta, essas tintas elas foram fabricadas utilizando pigmentos, certo? Porque senão não seria possível você ter cores. A clorofila é o pigmento natural da planta, é o pigmento que Deus deu a elas quando as criou, certo? Como que eu vou extrair esse pigmento verde da planta, tia Rose? Vou te mostrar aqui, ó. Olha essa experiência, olha aqui. Para você fazer essa experiência, não é difícil. Você vai precisar aqui, ó, de álcool, certo? Você vai precisar também de um copo transparente. Você vai precisar de folhas, tá vendo? Folhas verdes, nesse caso, né? Que a gente tá procurando aqui extrair a clorofila presente nas folhas verdes, tá? Como que você vai fazer? Você vai amassar essas folhas, né? Olha aqui. Amassa bem essas folhas. Você pode até utilizar isso aqui, ó,
que sua mãe usa para amassar alho, e macerar as folhas, o processo de extração ser mais rápido. Porque você pode só amassar com a mão, picotar, colocar o álcool. Depois de algumas horas, esse pigmento ele vai ser retirado e vai para o álcool. O álcool vai ficar verde, esverdeado, tá? Você vai ver aqui, ó, que já ficou verde aqui, né? Olha só. É a clorofila. Quando você colocar o álcool aqui, o álcool não vai ficar assim verde de imediato, tá? Se você amassar bem as folhas, vai ser mais rápido. Você vai deixar isso aqui, ó, já ficou um pouco verde, percebe? Porque eu amassei. Você vai deixar isso aqui cerca de 1 hora, tá? Que daí o álcool ele vai curtir e o pigmento da folha, a clorofila, vai pro álcool. Aí você vai coar e o álcool vai estar verdinho. A clorofila é o pigmento da folha. Aí se você quiser, de repente, perceber isso de uma maneira bem mais concreta, aí você pode colocar esse líquido aqui num recipiente menos largo, né? E depois você vai colocar o papel toalha. E vai acontecer exatamente isso aqui, ó. O papel toalha vai absorver a tinta, o pigmento, clorofila. Ai, que legal! Então, espera 1 hora, tá? Curtir aqui. Depois dessa 1 hora, você vai coar. E aí, só o líquido verde, você coloca o papel toalha. E aí vai acontecer o que tá ali na foto. Vai ficar verdinho. Pode usar até para fazer arte, né? Utilizar o pigmento das plantas, os indígenas fazem isso. Eles utilizam o pigmento de várias plantas para se pintarem. Que legal. Ficou mais fácil compreender agora o que é a clorofila? Mas você sabia que a clorofila também ela é muito boa para a nossa saúde? Verdade! Muitos especialistas indicam a clorofila para desintoxicar o organismo. Eu vou passar para vocês agora um vídeo que vai estar ensinando a fazer o suco verde, que é excelente aí para a saúde. A clorofila é um desintoxicante natural para o nosso organismo. Vamos aprender a receita? Receita do dia: suco verde. Ingredientes para 2 pessoas: 2 pepinos grandes, várias ramas de salsinha, um talo grande de salsão, um bulbo grande de erva doce ou funcho, vários ramos de hortelã, 6 folhas de couve, uma maçã pequena. A base do suco verde é o pepino e o salsão, que traz a qualidade líquida do suco. Todas as demais folhas são a gosto. Para tornar o suco mais palatável, podemos utilizar um pedaço de maçã, um pedaço de cenoura, ou um pedaço de beterraba, ou até mesmo gengibre ou limão. O resultado do suco verde é um processo de nutrição e desintoxicação. Nós fazemos o suco verde usando uma máquina extratora de clorofila, também conhecida como slow juicer. Nós damos preferência a este equipamento porque ele mantém as propriedades da célula, mantendo a célula vegetal inteira durante várias horas, evitando assim a oxidação do suco e a perda dos nutrientes. É importante o suco estar coado para que a absorção seja o mais rápido possível.
conduzindo nutrientes, oxigênio e clorofila às células do sangue. Outra coisa que nós já vimos foi sobre a cadeia alimentar. Você lembra disso? Nós vimos em outra aula, quando a tia falou que as plantas são seres autótrofos. Auto de você mesmo, né? Eu. E trófos de alimento. Então, autótrofos são seres que produzem o seu próprio alimento. As plantas são seres autótrofos, produzem seu próprio alimento. E hoje nós vimos como que isso acontece, através do processo de fotossíntese, certo? Daí, o ser herbívoro, o animal herbívoro como o rato, vai se alimentar da planta, e aí os carnívoros se alimentam da carne dos outros animais. Lembra que nós vimos isso sobre a cadeia alimentar? Só para clarear para você de que as plantas estão na base da cadeia alimentar, porque são seres que produzem o seu próprio alimento através do processo da fotossíntese, certo? E agora, eu não poderia deixar de pensar com você na palavrinha clorofila, que é o pigmento que permite aí o processo de fotossíntese das plantas. Vamos pensar nessa palavrinha? Clorofila. Nós já vimos aqui que essa palavra começa com a letrinha C, né? Começa com a letrinha C, né? Ó. Tem uma letrinha faltando aqui, depois vem o O, uma letrinha faltando, outro O, uma letrinha faltando, aí vem o I, uma letrinha faltando e a letrinha A, certo? Deixa eu tirar aqui esse vaso também, para ficar mais fácil de você observar. Olha lá. Clorofila. Pensa comigo. Clô. Você percebe que a boca fica redondinha? Ou seja, nós já identificamos a letrinha O ali. Clô. Percebe que faz esse sonzinho do C? Clô. Mas tem outra letrinha aqui, ó. São 3 letrinhas o primeiro pedacinho da palavra, ó. Não é co, né? Se fosse só o C e o O, seria co. Mas não é só. Percebe que tem outra letrinha aí, ó? Clô. Percebe que a língua sobe quando você fala o primeiro pedacinho da palavra? Clô. E qual que é a letra que a língua sobe assim, ó? Clô. Qual que é a letra que a língua sobe? Clô. A letrinha L. Muito bem. Então, nós temos aqui o C, o L e o O, formando o primeiro pedacinho da palavra clô. Ok. E o segundo pedacinho da palavra, tia Rose, ó? Cloro. Já percebeu que a boca ficou redondinha? Você percebeu que tem um O aqui, né? Mas tem uma letrinha aqui antes do O. Que letrinha que é essa, ó? Ro. Qual é a letrinha que faz esse sonzinho, tia Rose? A letrinha R. Muito bem. Então eu tenho aqui o C, o L e o O, clô. Primeiro pedacinho da palavra. O R e o O, ro, que é o segundo pedacinho da palavra. Cloro. Tá. Mas a palavrinha ainda tem um terceiro pedacinho, ó. Fi. Você já percebeu um sorrisão lá, não já? Que é a letrinha I? Fi. Mas antes do I, temos uma outra letra. Vamos descobrir? Que letrinha tem esse som aqui, ó? Fi. Se você colocar a mãozinha, você vai sentir um ventinho, né? É a letrinha F. F de faca. F de
fila. Percebe o F aqui? O F e o I. Fi. Muito bem. Então, nós já descobrimos. Clorofi. Mas tem o último pedacinho da palavra. Lá. Ah, boca reganhada. Você já percebeu a letrinha A que está lá no final, né? A última letrinha. Mas qual que é a letrinha que vem antes da letrinha A? Lá. Lá. Qual é a letrinha que a linguinha sobe mesmo? Que faz esse sonzinho aqui, ó. A letrinha L. Muito bem. O L e o A. Então, nós temos aqui, ó. O C, o L e o O. Clo. R-O, ro. F-I, fi. L-A, lá. Clorofila. Muito bem. Quantas vezes você abre a sua boquinha para falar essa palavra? Levanta o dedinho. Clorofila. Muito bem. São 4 vezes que você abre a sua boquinha. Essa palavra tem 4 pedacinhos. Clorofila. 4 pedacinhos tem essa palavra. Muito bem, perfeito. Olha só, a nossa atividade da apostila hoje é essa atividade aqui, sobre a fotossíntese. Olha o que diz aqui. As plantas precisam de luz solar e água para se desenvolver com vigor. Pinte e enfeite as cenas a seguir de acordo aí com as orientações que a tia vai dar agora. Olha aqui, essa atividade está na ficha 17, na página 37 da sua apostila. A plantinha, para viver, ela precisa da fotossíntese. Então, ela precisa da luz solar, ela precisa da água. E como nós já vimos também do gás carbônico. Como que você vai fazer? Você vai pintar, né? Esses quadros aqui, deixar bem bonito. Você pode usar para o fundo o giz de cera ou lápis de cor. Para o fundo, para o céu, tá? Para a grama, você pinta com lápis de cor ou com giz de cera. Mas para o sol, para as plantinhas, para as pedras, para as flores, você vai usar outras coisas. Você vai usar colagem. Você vai usar aí, para as pedras, de repente, uma casca de árvore, algum outro material mais concreto, tá? Para deixar em alto relevo. Você pode usar aí as próprias folhas para colar aí, formar as folhas das plantas. Você pode usar as próprias flores ou papel crepom mesmo. Pode usar papel crepom também para as plantas. E você pode usar aí para o sol, quem sabe, o glitter, né? Colar glitter para ficar bem iluminado, algodão para as nuvens. Seja criativo, deixa o seu desenho aí bem caprichado mesmo. Utilize os instrumentos, os objetos que você tiver aí na sua casa, mas caracterize aí a paisagem e deixa em alto relevo, ok? Tranquilo, né? Muito bem. Eu gostaria então de encerrar a nossa aula de hoje através de uma oração. Vamos agradecer a Deus. Uma mão, a outra mão, as duas juntas para a oração. Querido Deus, muito obrigada pela aula de hoje, muito obrigada pelo conhecimento que adquirimos. Esteja aí com cada criança, cada família, nos abençoando. Em nome de Jesus, amém! Não se esqueça, a tia Rose, ela ama muito você. A tia Rose está com muita saudade de você. E a gente se vê hoje à tarde na nossa aula Zoom. Não se esqueça, às 16h40. Te vejo lá. Tchau!